noite, pessoal. Bem-vindos à aula de Sociologia da Cultura Brasileira. Eu sou a professora Arlete e vou acompanhá-los no decorrer desse semestre nesta disciplina. Hoje, esta aula é uma aula inaugural, é a nossa primeira aula do semestre, a primeira aula online, e eu gostaria, antes de entrar no tema, no primeiro tema da primeira unidade desta disciplina, gostaria que vocês observassem na plataforma, existe vários links que vocês podem acessar e vão lhe ajudar para entender melhor o contexto dessa disciplina. Lá na plataforma, nós temos o plano de ensino da disciplina, temos também a agenda pedagógica, também temos o material didático de todo o semestre, que vocês podem baixar e salvar no computador de vocês, entre outros temas que constam lá na plataforma que irão ajudar vocês, tá ok? Então, eu peço que vocês observem esses tópicos, tem os links ali, é só clicar e eles abrem para vocês terem um pouco mais de conhecimento no que consiste a disciplina de Sociologia da Cultura Brasileira, assim como a agenda, que é importante para vocês saberem o período das atividades dissertativas e dos fóruns que vocês devem participar para obter nota, ok? Hoje, então, eu vou falar sobre a primeira unidade da disciplina, que é sobre o que é cultura, né? Então, vocês sabem, e também consta lá na plataforma, que cultura ela é compreendida como comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, a música, o local, o território que as pessoas, o grupo habita, as artes, a vestimenta, entre inúmeros aspectos. Para as ciências sociais, entre elas a sociologia e a antropologia, que a cultura é um tema tão caro para essas duas áreas, cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade, e são formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. A origem da palavra cultura vem do termo em latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. Por isso, o termo também está associado a outras palavras. Vocês podem observar no dicionário que, quando vocês pesquisarem, ou até no Google, vai aparecer também como ligada à agricultura, ou ligada até à biologia, né? E que trata também de cultivo, de plantações, e entre outros aspectos. Os elementos que compõem uma cultura, eles são compartilhados pelos membros da sociedade, criando, assim, uma identidade cultural. Então, a gente pode, no caso do Brasil, a gente pode dizer, por exemplo, que a cultura ela é conhecida por sua grande mistura de povos, e também as grandes festas, como o Carnaval é uma delas, que abrange todo o contexto nacional, a diversidade musical e até mesmo o futebol, que até então sempre foi um esporte nacional, né? Então, além da cultura, o que está intimamente ligado a outro termo? A identidade. Então, cultura e identidade são dois termos que estão muito ligados, né? Então, vocês podem observar, por exemplo, que a identidade ela faz parte do contexto da nossa nação, né? E a palavra ela está associada historicamente a algo que é,
né? Na filosofia, por exemplo, a essência é a definição do que algo é, ou seja, a identidade é a definição da essência de cada povo, de cada cultura. Então, a identidade cultural, ela não está distante da definição de identidade, pois ela é a identificação essencial da cultura de um povo. Os modos, costumes, hábitos, até a linguagem, até gírias, palavras próprias de determinado povo e até região, né? Então, o que um povo produz, como a linguística, a religiosidade, a arte, a ciência e, moralmente, também os padrões morais, os costumes, compõem o conjunto de produção cultural. E esse conjunto tende a seguir certos padrões dentro das sociedades, o que cria um aspecto identitário para as culturas de determinadas sociedades, né? Então, a identidade cultural é justamente esse padrão que identifica uma produção cultural a certo grupo social. Por exemplo, a gente pode associar certos tipos de roupa e até ritmos musicais específicos a uma cultura. Por exemplo, o hip hop, que surgiu nos grandes centros urbanos a partir da década de 80, e também identificamos algumas pinturas corporais, como, por exemplo, dos povos de origem, os povos indígenas, né? Habitantes não só do território brasileiro, mas de tantos outros territórios e outros continentes, né? Existe uma pintura cultural, corpórea, uma música, um hábito alimentar, uma língua que é fundamental. A linguagem é o que vai cunhar a cultura e a sua identidade, né? E também instrumentos, por exemplo, que são fabricados, né? Então, a gente tem instrumentos na Europa, como o violino, como o violoncelo, e também temos outros instrumentos de outros povos, por exemplo, instrumentos ligados ao continente africano ou até aos nossos povos indígenas, né? Então, e também temos os ritmos, e assim por diante, assim como existe em toda a América Latina e em todos os outros continentes, né? E a importância da identidade cultural para o século XXI é o ápice, por exemplo, que a gente vive da globalização. E o fenômeno da globalização começou com a força na década de 60. É um período que marca, por exemplo, a Guerra Fria, né? Que aconteceu entre Estados Unidos e União Soviética. Mas esse será um outro tema mais para frente que a gente vai estar abordando, tá? Agora que a gente falou um pouquinho sobre o que é cultura e o que é identidade cultural, o que a cultura é para a sociologia, né? Então, nós podemos dizer, por exemplo, que a cultura para a sociologia é um conjunto de crenças, valores, costumes, artefatos, leis e normas de uma sociedade. E esse conceito compreende todos os aspectos decorrentes do contrato social entre os indivíduos e que reflete em todo modo da vida desse grupo social, né? Então, todos os elementos que compõem uma cultura são resultado de uma criação humana e são pertencentes a uma sociedade ou a um grupo social. Então, a cultura ela vai refletir a forma como as pessoas agem, pensam, se expressam e como reproduzem suas vidas. Então, para a sociologia, é muito importante essa também, assim como cultura está ligada à identidade, a cultura também está ligada à sociedade. E apesar do termo cultura ser comumente associado às artes,
Para a sociologia, a cultura é um conceito mais amplo, compreendendo ideias, comportamentos, manifestações culturais, artísticas, gastronômicas, literárias, ou seja, tudo o que resulta do convívio entre indivíduos em uma sociedade. Isso significa que, para que exista uma cultura, é preciso, claro, existir uma sociedade. Da mesma forma, não é possível que exista uma sociedade sem uma cultura própria. Então, a cultura em uma sociedade também compreende essas questões morais, padrões morais e normas que todos os cidadãos de um determinado grupo devem seguir, né? E para algumas culturas existem comportamentos que são desejáveis e também comportamentos que são reprovados. Isso está inserido entre as normas e a moral social, né? Como eu falei anteriormente. E isso significa que são, então, um contrato que se estabelece para que o convívio social seja saudável, né? Então, a cultura, no entanto, vai variar muito de uma sociedade para outra. Para a cultura muçulmana, por exemplo, é desejável que as mulheres cubram seu cabelo, rosto ou até o seu próprio corpo. Já em países ocidentais, por exemplo, como o nosso, esta prática pode ser considerada uma opressão às mulheres, ao modo e à liberdade de ir e vir do grupo feminino, das mulheres, né? Então, assim, a gente não é possível compreender uma cultura fora de uma sociedade, e, por essa razão, pode ser muito difícil entender tradições e costumes que se diferenciam muito dos nossos. A gente, muitas vezes, não consegue compreender as práticas de outros povos tão diferentes de nós. E aí vem uma palavra que é muito contestada também e falada no campo das ciências sociais, que é o etnocentrismo, né? O etnocentrismo vem de etno, que é etnia, que é um determinado traço de um povo, de uma cultura, e centro, né? Então, o etnocentrismo é aquilo que a gente, às vezes, erroneamente diz ou pensa, achando que a nossa cultura é melhor do que a do outro, né? Por quê? Porque é muito diferente da nossa e a gente não consegue compreender a cultura do outro, então a gente acaba, de uma forma errônea, desclassificando a cultura do outro, né? Bom, eu vou agora passar um videozinho para vocês compreenderem melhor essa questão do que é a cultura e do que é uma identidade cultural e qual a importância, né, disso para toda a sociedade, para todo o povo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse vídeo. É um vídeo curtinho, tá ok? Espero que vocês aproveitem. Projetos também que estão por Enem. Olha só, hoje vamos falar de relações quanto espécie, quanto criaturas que pensam, que amam. Só um minutinho, pessoal, que deu um probleminha aqui na questão do vídeo. Então, eu vou pausar um pouquinho, tá ok? Só para eu ver aonde esse videozinho está. Só um minutinho. Culturais.
começar a falar mesmo que é cultura, vamos citar um pouco sobre a relevância. Bom, moçada, cultura, esse tema. Bom, moçada, cultura, esse tema é um tema muito bom, muito gostoso de estudar. Mas antes de a gente começar a falar mesmo que é cultura, vamos citar um pouco sobre a relevância dessa temática, né? Primeira ideia, quando a gente pensa cultura, geralmente as pessoas tendem a atribuir mais pelo senso comum que há pessoas que têm cultura, outros que não têm. Primeiro, essa é uma visão bem errada, uma visão até preconceituosa, se a gente for, né, aprofundar. Mas até porque a gente tem que lembrar também que às vezes existe uma certa domínio, né, uma espécie de monopolização sobre o conceito de cultura, que no senso comum ficou como se fosse uma coisa para se destacar, para criar uma espécie de distinção social, né? Então nós vamos tentar nessa aula aqui desmistificar isso, né? Como é que cultura é pensado, o que pode ser entendido como cultura, quais são as formas de se aprender cultura, nós falaremos disso, e as tipologias mais gerais de cultura. Primeiro ponto importante é lembrar o seguinte: o tema cultura é um tema estudado pela antropologia. A antropologia é uma área específica das ciências sociais, de um modo mais geral, das ciências humanas, e que estuda especificamente a cultura humana, né, as relações do homem, o que é o ser humano enquanto um ser social. Não questões necessariamente biológicas, mas enquanto um ser social. E as definições de cultura começaram a aparecer de maneira muito forte, mais organizada e sistemática, no final do século XIX, quando as pesquisas na área da sociologia e da antropologia cultural começaram a tentar dar uma definição do que é cultura. Eu trouxe para a gente começar aqui nessa aula de cultura a primeira grande definição mais teórica e densa de cultura, que foi feita pelo Edward Bernard Taylor. É um dos pais da antropologia cultural, está ligado ali no final do século XIX, ligado principalmente à época do etnocentrismo europeu bem determinado, uma época principalmente também da neocolonização europeia, né, da partilha da África, e eu trouxe uma definição que eu gostaria de ler para vocês. O que o Taylor disse, né, uma obra mais clássica dele sobre cultura. Tomando em seu amplo sentido etnográfico, cultura é este todo complexo que inclui, veja só, conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Moçada, olha o quanto que é importante essa definição aqui de cultura, porque ela está relacionada a uma ideia de hábitos adquiridos, né? Essa é a primeira tentativa, acho que importante a gente pensar. Mesmo que Taylor seja bastante criticado, ele é inovador por categorizar a cultura como uma relação artificial, né? Por que artificial? Porque nós estamos falando de hábitos que não são geneticamente absorvidos. Nós estamos falando de uma cultura que é, em sociedade, adquirido conforme o tempo, o contato, né? A experiência. Então, é uma ideia só para você imaginar. Não é possível uma pessoa que herda a cultura do sentido biológico. Nós podemos falar de heranças culturais, mas que são, evidentemente, heranças sociais, aprendidas conforme o nascimento e a nossa experiência, correto? Uma primeira tentativa nossa de aprofundar no tema é entender quais são, na verdade, as formas de se aprende cultura, como que se aprende cultura. Primeiro tipo, as formas assistemáticas. A forma assistemática é aprendida conforme o convívio. Meramente o convívio do ser humano com outros seres humanos, com grupos sociais, se aprende cultura. Por exemplo, você já notou o quanto que, pela mera relação de convivência, nós conseguimos adquirir, por exemplo, sotaques? Você viaja para um outro estado ou para um outro até país e o sotaque ele é absorvido meio que pela própria relação de contato direto, né? Entre duas línguas, duas falas, etc. O Brasil mesmo, que tem uma variação linguística incrível, né? Se você pegar do norte, nordeste, sul, centro-oeste brasileiro, nós vemos uma grande diferenciação das formas de falar. E essas formas são as sistemáticas, aprendidas pelos costumes. Uma outra forma, que também é muito interessante, é a forma sistemática. Ela é mais organizada e ela é aprendida conforme as nossas instituições sociais, principalmente aquelas que são mais formais. Pensemos, por exemplo, em leis, né? Como é que o indivíduo ele sabe o que pode e o que não pode ser feito?
Bom, aquilo que do ponto de vista, por exemplo, criminal, a partir de uma instituição formal, legalizada, por tudo aquilo que está formalmente instituído. É claro, lembrando que formas assistemáticas e sistemáticas de apreensão de cultura caminham juntas, tá bom? Então, por caminhar juntas, às vezes é muito difícil separar o que é a forma sistemática e a forma assistemática, ok? Olha só, a segunda parte da nossa aula aqui vai estar agora, né, responsável por explicar quais são as características gerais de cultura. Primeira questão, traços culturais. O que são isso? Né? São traços, são pequenos elementos da cultura que não podem, e aí já é importante lembrar disso, de ser entendidos separadamente. Por quê? Porque todo traço cultural está ligado, na verdade, a uma característica muito específica de cada cultura. Porque, veja só, um cocar indígena tem um significado bastante específico dependendo dentro de qual etnia nós estamos falando. Uma língua, um dialeto, uma palavra, né? Uma espécie até de gíria, né? No cotidiano, ela tem uma relação especificamente ligada a cada cultura. Portanto, quando falamos de traços culturais, estamos falando disso, os menores elementos de uma cultura que não podem ser, né, vistos ou entendidos separadamente. Os traços culturais, quando reunidos, né, formam um complexo cultural. Então, o complexo cultural nada mais é do que a junção desses vários traços culturais que formam uma espécie de elemento maior. Então, por exemplo, quando falamos assim, ó, indígenas e Yanomami, veja só, indígenas e Yanomami, eles têm, então, um complexo cultural. Quando eu penso dentro desse complexo cultural um elemento, é um traço cultural específico. Faz sentido? Terceira ideia, área cultural. O que é a área? É o local onde se manifesta a cultura. Então, especificamente, quando a gente pega uma cultura mais tradicional, ela tende a se manifestar em ambientes mais específicos ou até mais rígidos, né? Então, por exemplo, quando falamos assim de um estilo musical específico, o rap ele tem uma tradição periférica, então nós temos uma área cultural específica. No entanto, aí vem a grande questão. Com o desenvolvimento das tecnologias, da indústria cultural, da cultura de massa, e principalmente do elemento maior da globalização e o mundo da internet, essas áreas culturais tendem a ser mais fluidas, né? Elas se pulverizam. E elas se pulverizam, por exemplo, para vários lugares do mundo. Vamos dar um exemplo? Sabe os mangás, cultura japonesa, né, as chamadas histórias em quadrinhos japoneses? Pois é, elas estão espalhadas no mundo inteiro. Elas não são circunscritas apenas ao Japão, mas ela está no mundo como um todo. Então, essa área cultural, quando nós temos um avanço das tecnologias digitais, elas se pulverizam maior. Mas também podemos falar de padrões culturais, que é o quarto elemento. Um padrão cultural são traços característicos que uma cultura tem, que ela vira, na verdade, um processo de repetição, um elemento comum. Quer ver? Vamos lá? O uso de certas vestimentas, uma moda, né? É um comportamento compartilhado. Por ser comportamento compartilhado, elas têm uma relação de padronização. Vai lá, você que está aí estudando aí, você estudou num colégio ou estudou numa escola. Você já notou como que as pessoas dentro de um colégio, elas tendem a ter um certo padrão de comportamento? Como pensar, como agir, como se vestir? Então é isso que nós falamos de padrões culturais. Só para a gente fechar, nós falamos em 4 elementos fundamentais. Os traços culturais, ok? Os complexos culturais, a área cultural e os padrões culturais. Belezinha? Olha só, pegando esses elementos de cultura, nós podemos falar de uma certa tipologia de cultura. Como assim tipologia? Mais ou menos como que a cultura se manifesta em cada ambiente. Eu posso falar, por exemplo, de cultura erudita. Esse conceito, cultura erudita, está vinculado a uma tradição mais, né, contemporânea, que quer dizer uma cultura quando você tem capital cultural acumulado. O que é um capital cultural acumulado? Nada mais, nada menos do que conhecimentos, né, elementos cotidianos, experiências que vão ser acumulados para certas parcelas sociais. Então, quando nós falamos de uma cultura erudita, nós estamos falando de uma cultura que está ligada à ideia que um dos sociólogos mais importantes do século XX, inclusive, ó, uma aula dele vai subir aqui agora para vocês, chamado Pierre Bourdieu. Quando falamos de capital cultural, nós estamos falando de um elemento de distinção social. Classes eruditas são aquelas, meninos, que não são necessariamente ricas, mas que elas têm um certo padrão, né, de elevado, de cultura nobre, etc. Então, cultura erudita não é uma cultura massificada ou popular. Em segundo plano, cultura popular. A cultura popular nada mais é do que a cultura que tem o protagonismo do povo, pelo próprio povo.
uma cultura que surge dentro de uma relação popular, ligada a folclore, ligada a um elemento de tradição, e ela se mantém assim. Só que, no entanto, devido, né, ao avanço da indústria cultural, mais uma aulinha aqui indicada para vocês sobre esse tema, a indústria cultural ela pensa a respeito das culturas de forma a massificá-la, né? A transformar, por exemplo, uma cultura popular em uma cultura de massas, para todo mundo poder consumir. Por exemplo, vamos citar no caso do sertanejo, que a gente entende como sertanejo. Se eu colocar aqui o sertanejo raiz, a música caipira, né? eu Aquela dos anos 50, de eu duplas vou famosíssimas e muito boa. parar o videozinho aqui, até porque esse tema de cultura popular, cultura erudita, são questões que a gente vai estar vendo mais para frente, né? E o que eu queria mesmo era concentrar para vocês a questão, nesse momento, do que é identidade cultural, o que é cultura, o que a cultura para a sociologia, até porque a gente vai mais para frente falar sobre, em outras unidades, cultura de massa, né? Nós vamos falar muito disso, nós vamos falar de globalização, nós vamos falar também da cultura erudita, da cultura popular, mas nesse primeiro momento, o que eu quis trazer para vocês é justamente um vídeo corroborando com essa questão que eu falei sobre o que é o conceito de cultura, como ele é importante, como é a identidade tanto individual como a identidade social de grupo, e o contexto da cultura para as ciências sociais, especificamente a sociologia e a antropologia. Bom, eu espero ter passado não só com a minha fala, mas também com esse videozinho que salientou mais ainda essa questão tão importante para a nossa sociedade, para todas as sociedades, que é o conceito de cultura, hábitos, costumes, tradição. E também a gente vai ver mais para frente os grandes autores que marcaram toda a nossa sociedade brasileira, que é tão importante também para a sociologia da cultura brasileira, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Antônio Cândido. A gente vai, durante o decorrer do semestre, a gente vai ver todos esses autores, tá ok? Então, eu agradeço a todos e a todas pela participação, e a gente se vê, então, numa próxima